Pessoal, essa é a parte 2 do vídeo. Quem não assistiu a parte 1, o link está na descrição do vídeo. Vamos para a continuação. Próximo passo, vamos pegar um pedaço de cano de 100 com 25 cm de comprimento por 32, que no caso é o diâmetro dele. Serrar, né, os 25 centímetros e dividir aqui no meio para abrir. E aí vai aquecer no fogo para transformar numa chapa e ficar assim, como essa aqui, ó. Aqui eu já cortei, aqui já adiantei, cortei aqui, mas vai ficar assim, 32 por 25. E aí é só marcar 8 centímetros daqui da ponta para cá, marca um ponto, e daqui dessa outra ponta, tá escondida aqui daqui para cá mais 8 centímetros. Pega esses dois pontos, marca um risco e tira essa parte. E vai ficar assim. Depois pega outro T de 25, outro que seja de 3/4 e serra aqui. Eu serrei com uma serra mármore com um disco de cortar ferro. E aí encaixa a folha aqui assim, ou seja, faz um furo aqui no cantinho e outro furo aqui e prende com a fita enforca gato. Fica assim, ó. Se quiser prender com arrebito, melhor ainda, que fica preso, né? Fura aqui, fura na chapa e coloca um arrebito compridozinho. Então eu vou tirar a sobra aqui. E já tá pronta essa parte aqui que é do direcionador do vento. Vamos colar agora as pás nessa partezinha aqui central. Então vamos encaixar ela aqui, deixando essa parte aqui assim retinha. Vamos girar assim um pouquinho de lado e deixar essa quina aqui, girar e deixar essa quina reto com o meio do cano. E aqui vai estar mais ou menos no ângulo de 45 graus. E aí faz isso nas 4 pás. Depois de ele estar no lugar é só fazer uma marcaçãozinha assim, embaixo e em cima, nos 4. E aí depois é só tirar, colocar cola e colar, deixando esses traços retos. Já colei. Agora eu vou pegar a barra buscada de 18 cm e meio. Agora eu vou colocar 3 porcas no começo dela, deixando um espaço de 4 cm. Vou travar aqui uma na outra. Vou pegar um tampão de 3/4, colocar aqui nessa parte de 4 cm, introduzir na parte de trás do catavento. E aqui do outro lado vou colocar outro tampão de 3/4, colocar uma porca e apertar. Para dar aperto eu uso uma chave dessa aqui para segurar aqui essa última porca de baixo que está aqui de baixo, e uso uma dessa cachimbo, ou pode ser uma daquelas tipo L, para dar arroxo aqui por dentro. Agora eu vou pegar essa parte do rolamento, colocar aqui, introduzir aqui. Vou colocar 2 porcas, vou aproximar as duas aqui, deixar bem pertinho do rolamento, mas sem imprensar ele, e vou travar uma na outra, ou seja, girar essa daqui para lá e essa outra para cá, uma contra a outra, e vou travar. Agora eu vou pegar esse tampão de 40 aqui, que eu já fiz um furo no centro que passe a barra roscada, e fiz outro furo aqui no cantinho que eu passe o parafuso de 3 cm com porca, que eu vou rosquear ele por aqui. Colocar uma porquinha para ele ficar mais firme até o finalzinho aqui. Agora eu vou pegar aquela parte que a gente parou aqui, ó, colocar uma porca e colocar o tampão assim. Primeiro coloca esse pedaço aqui que eu esqueci de falar, de 40 aqui, coloca assim e deixa o espaço para colocar outra porca aqui. Agora eu vou pegar essa porca aqui com um pouco de dificuldade. Vou segurar a porca de dentro e vou pegar essa daqui e vou dar arroxo uma contra a outra. Depois de acochado, vou pegar o pedacinho de cano de 3,5 cm e vou encaixar no tampão.
E aí essa parte vai ficar assim, eu segurando aqui no T, o resto tudo gira. Agora eu vou pegar o joelho, um pedacinho de cano de 8 cm de comprimento, cano 3/4, o joelho também, e um T de 3/4, e eu vou unir os três assim, o joelho para cima e o T para baixo, vou colar. Agora eu vou colar um dos pedacinhos de 3,8 cm aqui. Aí pego o outro T, já coloquei aqui um pedacinho de 3,8 e vou colar aqui para cima, dessa posição assim. Pegar outro pedacinho de 3,8 centímetros e colar aqui na parte de cima. E agora eu vou colocar a cola aqui e unir com essa outra parte aqui do catavento aqui, deixando retinho aqui. E agora pego esse T aqui que tá com os arames, coloco aqui de travessa. Agora eu vou pegar o pedaço de cano 3/4 de 14 centímetros e colar aqui nessa parte do direcionador do vento. E agora vou colar a outra ponta do cano do direcionador aqui nessa continuação do catavento. Aqui. Agora vamos pegar um pedacinho de cano 3/4 com 4 centímetros de comprimento. Vamos aquecer a beirada e introduzir o rolamento. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar um pedacinho de barra roscada de 5 centímetros de comprimento, colocar duas porcas na ponta e travar uma na outra. Pegar essa partezinha aqui, vamos colocar aqui por dentro do rolamento. Vou colocar outra porca aqui por fora, deixar ela justa com o rolamento, mas sem travar ele, e colocar outra porca encostada nela. Aí trava uma na outra. Pega outro tampão de 3/4, faz um furo que passa a barra roscada, introduz ela aqui, coloca outra porca aqui. E agora eu vou colocar essa chave aqui segurando essa porca de baixo, e com essa outra aqui vou acochar essa daqui. É só pegar um pedaço de cano 3/4 para estar encaixando aqui nesse tampão. E essa ponta aqui vai na parte do catavento, essa parte aqui do T que ficou para baixo. Então vai encaixar aqui, e aí aqui vai ser o que vai ficar fazendo o catavento girar para um lado e para o outro, procurando o sentido do vento. Para estar instalando esse catavento aqui no chão, como o cano ele é flexível, né, então dá para cortar aqui um pedaço do cano, aquecer a ponta dele e encaixar um cabo de vassoura ou um pedaço de madeira. E depois pode estar colocando um balde e enche o balde de concreto, e aí fica pesado, e aí dá para ele ficar assim no chão. Porém, no meu caso, eu vou usar o cano amarrado na grade de metalon. No final vou estar mostrando como é que vai ficar. Agora eu vou pintar. Antes de pintar eu vou dar uma lixadinha e passar um fundo desse aqui, que é um prime, que passa antes de passar a tinta, que eu vou pintar com tinta PVA mesmo, para a tinta pegar melhor. Já passei o prime, agora com papel carbono vou passar o desenho aqui, a parte do olho, esse contorno aqui do bico. Já passei o desenho, agora eu vou pintar ele aqui do meu jeito. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar como ficou. Ficou assim o galo. Pintei o corpo de amarelo limão, pintei o bico de amarelo ouro, deixa essa parte aqui do pescoço branco, o rabo branco, fiz um contorno aqui com tinta preta, o olho deixei só no branco mesmo, no prime, fiz um pontinho no meio e ficou lindo. Agora vamos montar ele na estrutura. Vou encaixar os dois espaguetes aqui, que é as pernas desses arames. Agora eu vou pegar os dois pedacinhos de espaguete de 2 centímetros e o de 1,5 e vou estar dividindo no meio, formando duas bandinhas. E aí vai ficar
4 bandinhas das maior e 2 da menor. O galo ele tem 3 dedos na frente e um atrás. Porém eu vou deixar ele aleijado. Vou deixar com 2 na frente e um menorzinho atrás. Então 2 bandinhas da maior é na frente e uma da menor atrás, em cada pé. Então eu vou colar com cola quente aqui essas duas aqui na frente, maior. Aí já coloquei as duas maior na frente e a menor atrás. Agora eu vou botar no outro pé. E agora eu já coloquei no outro e agora eu vou fazer uma parte que era para ter feito antes. Vou pegar um alicate de corte e vou afinar aqui a cabeça para ficar pontudazinha. Já afinei aqui, ó. Ficou para ficar parecendo como se fosse as unhas. Agora eu vou fazer um furo aqui no pescoço do galo, que fique reto mais ou menos com o meio desse parafuso, mais para lá um pouquinho. Marquei aqui onde é o lugar, tirei o galo fora para ficar melhor de fazer o furo. No caso, esses furos que eu ia fazer aqui, eu esperava que quando eu fizesse lá a base, ia ser mais para cá, e aí ia ter essa cava aberta aqui, já ia dar certo. Mas como deu certo do furo vir mais para cá, na medida que eu alinhei com o meio do parafuso, então vai ter uma cava aqui para o arame entrar. Daqui a pouco vocês vão entender. Assim, ó. Agora eu vou colocar de novo na estrutura. Vou pegar um pedaço de nalho de cortar grama e colocar fogo na ponta. E agora vai pegar um pedaço de arame de cobre. Isso aqui é um arame de cobre do mais grosso e de 15 centímetros de comprimento. E vai fazer duas argolas, que nem tá essa aqui, e do outro lado aqui ao contrário, ó, essa daqui tá assim e a outra tá assim, ao contrário, numa medida que do centro dessa argolinha para o centro dessa argolinha fique 11 centímetros, que é a medida dessa aqui. No caso eu coloquei a medida de 15 centímetros para dar para fazer essa argola sossegada e depois cortar a sobra. Mas a medida dela mesmo, de uma ponta a outra aqui, de um centro de uma argola para outra, é 11 centímetros. E aí de um lado de uma argola tem que passar o fio de cobre folgado e do outro lado da argola o parafuso. Aqui, mas de forma que fique justo, sem muita folga. Agora eu vou colocar o galo no lugar novamente. Pegar um pedacinho de espaguete de mais ou menos uns 6 milímetros de tamanho. E vou introduzir no parafuso aqui embaixo. Eu vou encaixar a argolinha aqui no parafuso. Vou colocar duas porquinhas na ponta. E aí é só travar uma na outra, né? E agora eu vou armar ele ali na grade para ver como ficou.